A história se inicia em Nova York, apresentando diversos personagens simultaneamente. Um deles é Mohammed, um segurança que observa um cartão feito à mão cheio de carinho. Outro é George, um comediante carismático que se prepara para um evento próximo e ensaia suas piadas com naturalidade. Logo depois temos Maureen, uma repórter de TV confiante, e seu noivo, Don, que aproveita um momento íntimo em sua casa luxuosa. Os demais personagens são Celine, uma mulher bonita e grávida, Jane, uma viúva idosa, e Martin, um homem gordo. Entre os convidados, há um empresário famoso chamado Henry Barton e sua neta mimada de 10 anos, Madeline. Eles estão indo para um edifício de 52 andares que pertence ao próprio Henry. Na próxima cena, todos os personagens citados chegam ao edifício de Henry para uma festa que acontecerá no último andar. Um por um, todos embarcam no mesmo elevador depois de passarem por controles de segurança. George parece ter claustrofobia, então ele pede ao guarda para não lotar o elevador. Apesar de o elevador estar lotado, o segurança coloca as 9 pessoas dentro dele, que é o número máximo permitido. George fica nervoso enquanto o elevador sobe, olhando fixamente para os números dos andares que aumentam. Martin procura tranquilizá-lo, dizendo que ele usa o elevador há 6 anos e nunca enfrentou nenhum problema. Para piorar a situação para George, a mimada Madeline pressiona o botão de emergência, fazendo o elevador parar de repente. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Elevator. Em português, Elevador. É um filme de suspense misturado com terror psicológico. O que você faria se ficasse preso em um elevador com uma bomba? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os melhores resumos. George fica boladão no rolê e começa a brigar com a pestinha. Henry entra na discussão para proteger sua neta, dizendo que foi sem querer, mas George tem certeza de que ela fez de propósito. Antes que a confusão aumente, Mohammed consegue acalmar todo mundo. Ele então sugere que Henry aperte o botão de reiniciar. O que ele faz? Apesar das expectativas de todos, o elevador fica parado. Henry entra em pânico e aperta o botão do térreo, fazendo o elevador descer um pouco e depois parar de novo. Aí, o medo de lugares fechados de George vira uma crise de nervos e ele começa a xingar Madeline com palavras de baixo calão. Henry fica furioso com isso e demite George na hora, mas George não se importa com isso. Ele só quer escapar do elevador logo. Presos no elevador, Henry aciona o alarme e avisa a portaria sobre a situação. O porteiro informa que já chamou os técnicos para resolver o problema. Enquanto esperam ajuda, as pessoas no elevador começam a bater papo, criando um clima de amizade entre elas. Henry conta que está quase se aposentando e que quer aproveitar a vida sem estresse. Ele só precisa achar alguém capaz para substituí-lo em breve. Passado um tempo, Celine, que está grávida, sente uma vontade enorme de ir ao banheiro. Sem aguentar mais, ela usa sua bolsa como um recipiente improvisado. Os outros se afastam enquanto Martin usa seu casaco para dar privacidade a ela. Enquanto isso, Madeline lança um olhar e solta uma grosseria, mas é repreendida pelo avô. O assunto muda para Jane, que conta sua história triste para todos. Ela conta que seu filho foi morto no Iraque no ano anterior e que seu marido fez algo terrível depois de perder muito dinheiro. Ele tinha investido na empresa de Henry, mas as ações despencaram em poucas semanas. Jane fala, chorando, que ela e seu marido queriam comprar um barco para curtir a aposentadoria, mas o sonho deles foi destruído. Ela expressa sua fúria com Henry, o culpando indiretamente pelo seu prejuízo. Em resposta, Henry diz que a vida às vezes é cruel, então é melhor aproveitar cada dia como se fosse o último. Ele então questiona o motivo de Jane estar ali naquele momento. Sem conseguir dar a resposta que ele queria, Jane sente uma forte dor no peito e começa a perder o fôlego, mostrando sinais de um infarto. Ela cai devagar no chão e, antes de morrer, confessa que está com uma bomba, que é o motivo pelo qual ela veio se vingar pelo seu esposo. A confissão causa terror em todos, e Martin liga logo para o 911 e relata sobre a emergência que está acontecendo. Logo depois, Jane morre e Mohammed, que foi médico no passado, confirma sua morte. Depois disso, a jornalista Maureen pega seu celular e começa a gravar e transmitir o que está acontecendo. Henry, de novo, tenta falar com a segurança pelo rádio do elevador, mas o segurança é grosseiro e manda esperar. Em meio à situação tensa, os reféns começam a debater sobre quem deveria ir verificar se Jane tinha uma bomba em seu corpo.
Após uma longa discussão, Celine se voluntaria para o trabalho. Ela começa a examinar cuidadosamente a bolsa de Jane, mas só encontra uma carteira, o que alivia a todos. Porém, eles se deparam com um recorte de jornal em sua bolsa, que revela detalhes sobre o caso da morte de seu esposo. Celine continua a inspecionar o corpo de Jane e, desta vez, acha algo em sua barriga. Ela abre as roupas e vê a bomba presa em sua cintura com um cadeado de bicicleta. A descoberta deixa todos apavorados, e eles ficam sem fala por um momento. Nesse meio tempo, a jornalista Maureen, que registrou tudo, envia as imagens para sua emissora de TV. Sem receber ajuda por muito tempo, o grupo que estava preso no elevador busca uma forma diferente de sair de lá. Don decide agir. Ele escala até o teto e tenta arrombar um painel na expectativa de achar uma saída de emergência. Mas, para o infortúnio deles, ele só acha as lâmpadas ali em cima. Depois de todas as tentativas em vão, Celine acende um cigarro para relaxar, mas Don a proíbe de fumar, mencionando o possível prejuízo ao seu bebê que ainda vai nascer. Celine responde com um surto de fúria, questionando se ele quer ser um pai exemplar agora. Isso desperta a curiosidade de Maureen, que desconfia que seu noivo estava traindo ela com a mulher. Ela questiona Don sobre o assunto, e ele admite com relutância que tinha um relacionamento com Celine no passado. Ele também confessa que pode ser o pai da criança que Celine espera. Maureen fica abalada com essa revelação surpreendente. No mundo lá fora, o vídeo que Maureen gravou mostra a história, que é divulgada como notícia de última hora em todo o país. O criador da bomba, que fez o artefato explosivo para Jane, assiste à transmissão e se sente muito angustiado e arrependido. Nesse meio tempo, o grupo trancado força a porta para ver se consegue escapar. Ao fazer isso, eles percebem uma pequena fenda no alto e Don tenta passar por ela. Porém, ele não consegue, pois a fenda é muito estreita. Em seguida, ele pega a bengala de Jane e alonga o braço o quanto pode para tentar apertar o botão do elevador do lado de fora. Ele quase consegue apertar o botão, mas nesse momento, Madeleine aperta vários botões no painel de controle de dentro. Como resultado, os freios do elevador são soltos, fazendo com que o elevador despenque vários andares em alta velocidade. Um movimento brusco arranca o braço de Don e a escuridão toma conta da cabine. Quando a luz volta, uma cena terrível se revela. O braço de Don foi decepado e a testa de Henry está aberta com um corte profundo. Com rapidez, Mohammad usa uma gravata como um garrote improvisado para estancar o sangramento do braço mutilado de Don. Em outro lugar, o homem que fez a bomba se sente culpado por colocar em perigo a vida de 8 pessoas. Então ele liga para jornalistas de mídia para admitir seus erros. Ele conta à mídia por que fez a bomba para Jane. Ele diz que tinha uma ligação pessoal forte, pois o filho morto de Jane era seu grande amigo. Por isso ele se sentiu em débito com a família dela. Ele também diz que a bomba tem explosivos muito perigosos e acha que ela vai explodir em 10 minutos. O grupo que está preso vê essa declaração no celular de Martin e fica sem esperança de sobreviver, mas George propõe tentar abrir a porta de novo, pensando que talvez o elevador tenha se mexido e deixado uma fresta atrás da porta. O grupo concorda com ele e, com muita força, consegue abrir a porta. Mas, para sua tristeza, eles não veem nenhuma saída do outro lado. George não quer se render, então ele tem a ideia de abrir a porta do elevador de novo. Ele diz que talvez tenha um espaço para eles lançarem a bomba no buraco, impedindo o desastre iminente. Mas o problema não é tão simples assim, porque a bomba está presa ao corpo de Jane. George então pergunta se alguém tem alguma coisa cortante, e Mohammad lhe dá uma faca pequena. Como o metal da corrente não dá para cortar, ele propõe esquartejar o corpo de Jane e soltá-lo da bomba. Vendo isso como a única saída, todos aceitam fazer isso. Porém, na hora de executar, George não consegue ter força suficiente para um trabalho tão horrível. Vendo que ele estava indeciso, Henry, boladão, toma a frente do trabalho por causa do seu passado como açougueiro. Ele inspira profundamente e inicia o desmembramento do cadáver de Jane. Conforme Henry avança, ele chega à parte do ventre dela, mas necessita de auxílio para extrair as vísceras. Com a ajuda de Mohammad e George, ele realiza a operação violenta. Como não conseguem cortar a coluna dela, eles decidem fraturá-la. O grupo então se separa e gira o corpo, puxando pelos lados opostos. George culpou Henry por tudo o que estava acontecendo e exigiu que ele pagasse $1 milhão a cada um deles se eles conseguissem sair vivos.
Henry, surpreendentemente, concordou. Nesse momento, um segurança fala pelo alto-falante, anunciando que as equipes de emergência e demolição finalmente chegaram. Ele promete que a equipe vai resgatar todos eles logo. Em alguns minutos, a equipe de emergência desce o elevador e abre a porta, fazendo uma fenda estreita para retirar o grupo encurralado. Depois eles começam a tirar todos um por um. Quando só Martin resta, ele nota que a fenda não é larga o bastante para que ele saia por ela. George, por sua vez, pede aos socorristas que desçam o elevador para outro andar para salvar Martin. Porém, como só faltam alguns minutos no cronômetro, eles fecham a porta do elevador com pesar, deixando Martin trancado dentro com o cadáver de Jane. Ele soluça sem parar, consciente de que seu fim está próximo. Porém, nos últimos instantes, ele se acalma e se dá conta de que é um herói, pois salvou a vida de todos. Com esse pensamento, ele aguarda o destino, e a bomba detona em poucos segundos. Após essa cena horrível, Don é levado às pressas para o hospital, enquanto George e Mohammed ficam sentados, com rostos que mostram uma combinação de tristeza e alívio. Enquanto Henry os deixa, George cobra dele a promessa de $1 milhão para cada um que sobreviveu, mas ele não dá atenção. George e Mohammed conversam um pouco, pensando sobre o futuro incerto que os espera. Pouco depois, um jornalista chega perto de George e o pergunta como ele foi tão valente durante aquela situação difícil. George decide omitir a verdade, dizendo que tinha que se manter calmo pelo bem de todos os que estavam envolvidos. Logo em seguida, ele atende uma chamada de sua esposa, que não sabe de nada do que aconteceu. Ela pede a ele para comprar algumas coisas no mercado antes de voltar para casa. George também não conta nada a ela e apenas concorda antes de se despedir. Coitado do gordinho. Ei, escreva no comentário o que você faria se tivesse nessa situação. Então é isso, até o próximo recap.